que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, e hoje eu quero compartilhar com você o último livro do Antigo Testamento. Fechando a nossa série dos profetas menores, hoje eu quero falar sobre o profeta Malaquias. Talvez esse profeta você conhece um pouco mais. Existem mensagens maravilhosas aqui, né? E o profeta Malaquias é um profeta que ficou muito conhecido, né? E ele é muito conhecido nas igrejas evangélicas, nas igrejas cristãs, de uma maneira geral, por tratar sobre a responsabilidade, né, de que a igreja trabalhe os seus princípios financeiros, os seus recursos financeiros, a própria questão dos dízimos e das ofertas. Ele é um profeta que é muito utilizado, você já deve ter lido aí em vários lugares: trazei os dízimos e ofertas à casa do Senhor e provai-me nisto, para ver se eu não abrirei as portas do céu e romperão bênçãos sem medida sobre você. Então, esse é um texto que vem, né, lá em Malaquias, capítulo 3, verso de 10 a 15. Então, é um livro bem conhecido. Mas eu queria falar sobre alguns contextos, algumas coisas que estão inseridas aqui no livro do profeta Malaquias, né? E espero que com isso eu possa abençoar a sua vida, ampliar um pouquinho mais o seu conhecimento, né, para que você seja cada vez mais uma ferramenta, né, bem preparada para ser utilizada para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Bom, o profeta Malaquias, ele vai conclamar uma terra abatida, uma terra desanimada, por tudo que ela havia vivido no exílio babilônico, né, que durou 70 anos, onde Judá foi levada para o cativeiro, né, e um dos momentos piores do cativeiro babilônico é a volta, né? O que deveria ser um momento de grande alegria, voltar para casa, se torna um momento de grande tristeza. Por quê? Porque quando se volta para casa, espera-se encontrar aquilo que se deixou. E não é o que acontece com Israel. Israel, quando volta para casa, eles não encontram a cidade querida, eles não encontram as vilas, eles não encontram o comércio, eles não encontram o templo de Israel, que era o orgulho nacional, que era a referência nacional. Eles não encontram nada disso. Eles encontram um templo queimado, saqueado e pilhado, eles encontram as casas destruídas, eles encontram tudo da pior maneira possível, né? E sem contar com o desânimo que vai se aplacar, né, na mente e nos corações de todo o povo, né? E esse momento então se torna um momento dramático, o que era para ser um momento de paz, um momento de muita alegria, e não é isso que acontece, né? E isso é uma mensagem muito interessante para a gente. Por quê? Porque o ser humano, de uma maneira geral, ele tem uma habilidade intrínseca, quase que inata, de se criar expectativas, né? Até os animais criam expectativas. Nós, então, somos peritos em criar expectativas, né? Podemos criar expectativas por toda uma vida. Podemos criar expectativas por toda uma trajetória. E durante o exílio babilônico, que durou 70 anos, muitos que foram para o exílio nunca mais voltaram para casa, mas viveram a expectativa de um dia voltar, né? E solidarizaram essa expectativa com seus filhos, com seus netos. Aqueles então que nunca haviam conhecido a Jerusalém, falada por seus avós e por seus pais, criaram também a expectativa dessa terra que é uma terra prometida, dessa terra que é uma terra que se anseia por encontrá-la ou por reencontrá-la. E então, quando eles chegam nessa terra prometida, ela está destruída. Ela não era aquilo que havia se sonhado, ela não era aquilo que havia se guardado na memória, era aquilo, não era aquilo que se tanto esperava. Então a vida, ela nos permite criar expectativas,
mas nós precisamos aprender a lidar com as frustrações que advêm por conta das expectativas que nós criamos, né? Deus estava levando aquele povo de volta para casa. Deus estava levando aquele povo de volta para o lar. Mas o lar que ele traz não era exatamente aquele lar que as pessoas esperavam. Não era aquele abraço, não era aquele recôndito especial que tanto se almejava. Então nós precisamos aprender, na verdade, a lidar com as nossas frustrações, a lidar com as nossas expectativas quebradas, muito por conta daquilo que nós vamos ter que viver. Pessoas que não sabem lidar com suas frustrações, pessoas que não sabem lidar com suas decepções, estão certamente direcionadas a viver uma vida medíocre, a viver uma vida de murmuração e de reclamação, porque se cria uma expectativa e de repente você não atinge aquilo que você vive, né? Talvez isso seja até mesmo uma insatisfação crônica com aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus estava dando uma terra. Da mesma maneira que o povo que andou no Egito, esperando encontrar a terra prometida, eles encontraram uma terra, sim, que manava leite e mel, mas tinham lá os gigantes lá. Tinham os cananeus naquela terra. Ou seja, tinham os obstáculos. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus pode ter coisas maravilhosas para você, mas você sempre vai ter que enfrentar os obstáculos da sua vida. Isso despende para você trabalho. Então nunca almeje, nunca crie expectativa de criar ou de encontrar alguma coisa maravilhosa sem que tenha trabalho. Tudo aquilo que você consegue fácil não vem de Deus. O que vem de Deus sempre vem em meio a muito trabalho. O que vem de Deus sempre vem em meio a muitos enfrentamentos, a muitas batalhas, mas certamente com uma vitória no final. Malaquias ele vai profetizar no ano 458 a 433 a.C. É o período de Esdras e Neemias, os reconstrutores de Israel. Eles voltam para reconstruir, né? Neemias era o copeiro do rei, né? Da Síria, então eles voltam e a profecia de Malaquias vai ser exatamente nesse momento, né? Ele vai tratar aqui esses últimos anos do período do Antigo Testamento, né? Quando Deus vai oferecer perdão para esse povo. Deus vai prometer para esse povo que o Messias virá para purificar a nação e que os ímpios serão julgados e os justos receberão a recompensa no julgamento futuro. Né? Uma razão que deveria nos motivar, que deveria nos direcionar em fé até nos dias de hoje, porque o escopo dessa mensagem, ela permanece, né? Então, Malaquias ele vai tratar vários debates, ele vai tratar várias questões, mas o foco de Malaquias está realmente nessa ideia, nesse propósito de restabelecimento de aliança que nós temos com o Senhor, né? De crermos naquilo que Deus está fazendo, né? Então, Malaquias vai se dirigir a um povo desiludido, a um povo desanimado e a um povo cheio de dúvidas, cheio de incertezas, experiências que eram incompatíveis com a compreensão que eles possuíam. E eu acho que essa é uma descrição perfeita do tempo que nós vivemos. Nós estamos vivendo assim, desanimados, cansados. E aí eu gosto de olhar para esse contexto, né, onde há uma experiência incompatível com a compreensão. Estamos experimentando um tempo que é incompatível com a nossa capacidade de compreender. Você compreende o tempo que você está vivendo? Você é capaz de compreender os nossos dias, os valores alterados? Olhar para o cenário político do nosso país, que se agravou tanto nesse período de pandemia. Olhar para o histórico moral, para os valores que
sofreram uma liquefação, que se tornaram líquidos e, como eu disse no outro programa, descem pelo ralo moral da sociedade. Essa aqui é a base da filosofia de Zygmunt Bauman. A sociedade líquida, que perdeu a sua capacidade de ser sólida, de ser oportuna, de ser firme, de ser consistente. E hoje ela nem mais gelatinosa não é, mas ela é líquida, ela cabe em qualquer recipiente, ela se amolda a qualquer condição, ela vai em qualquer recipiente. E uma vez aberto o ralo, ela desce sem nenhum tipo de resistência. O cenário mundial, ele é de fato desanimador. Ler jornal não é bom para o ânimo, embora seja importante. Então, quando você olha para todo esse cenário, a experiência que você vive nos dias que nós vivemos, ela é incompatível com a tua capacidade de compreender. Você não compreende o que acontece. A maldade, a ganância e toda essa trama urdida para enganar, para matar, para roubar, para destruir. Quem que comanda isso? Quem que está na frente disso? Né? E nós vamos nos influenciando, porque, sabe, o desânimo, ele é uma epidemia também. Uma pessoa desanimada, ela desanima outra, e desanima outra, e desanima outra. E nós vamos vivendo em um desânimo coletivo, em um desespero coletivo. Sabe, esse cenário que nós estamos vivendo, talvez ele tenha sido até pior na época da volta para Jerusalém, do cativeiro babilônico. Era esse o cenário. Era assim que eles estavam vivendo. Então Malaquias surge com uma mensagem de ânimo. Sim, ele tem as suas exortações, como mais à frente, um pouquinho no capítulo 2, nós vamos ver também uma mensagem de exortação, né? Mas o capítulo 3, ele tem uma palavra que, da mesma maneira que animou o povo naquela época, é a palavra que pode nos animar na nossa época. Então eu quero ler para você o capítulo 3 de Malaquias, a partir do verso 1. Se você tiver sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e a de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Amém? Que Deus abençoe essa palavra. Querido, rapidamente uma breve exposição aqui para nós fecharmos então o livro de Malaquias. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Né? O próprio Deus está dizendo, né, que mandará alguém que preparará o caminho dele mesmo. E quem é esse mensageiro? João Batista. João Batista, ele profetiza e ele é, embora um profeta que está lá no Novo Testamento, na verdade, João Batista ele é o último profeta do Antigo Testamento, porque ele ainda prega na condição veterotestamentária, ou seja, da velha aliança. É a partir de Jesus que se inaugura o que nós chamamos de Novo Testamento ou Nova Aliança. Então é a partir de Jesus que nós vamos entender e compreender todo esse cenário que vai acontecer, que vai se desenrolar, que nós chamamos de período da graça, né? Bom, como ele prepara esse caminho? Com a pregação do arrependimento. O arrependimento é uma matéria da nossa teologia, da nossa vida cristã, imprescindível, que antecede, que prepara. Isaías vai falar sobre isso lá no capítulo 40 de seu livro,
quando ele fala que endireitai o caminho, voz do que clama no deserto, também se referindo a João Batista, voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Deus. Né? Os montes serão aterrados, os vales nivelados, os caminhos tortuosos serão aplanados e os caminhos escabrosos serão endireitados. Ou seja, que ideia é essa? O que está errado precisa ser consertado. Jesus vem quando há o arrependimento. Não se conhece a Cristo sem conhecer o arrependimento. E o arrependimento não é algo que pode ser gerado naturalmente ou intencionalmente pelo homem pecador, mas é algo que o Espírito Santo de Deus gera e produz no coração do homem. Por meio de quê? Por meio da pregação do Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Arrependimento não acontece com música. Arrependimento não acontece com liturgias bem elaboradas. Arrependimento não acontece com testemunhos. Arrependimento não acontece com muito trabalho no ministério, com muita dedicação no ministério. Arrependimento acontece com a pregação da palavra de Deus. Como crerão se não há quem pregue? Foi isso que Paulo afirmou sobre isso. A transformação, a metanoia, né? Ou seja, o arrependimento que vem no teu coração, a mudança de direção, não acontece por meios externos ou por meios circunstanciais ou secundários ou terciários, mas o arrependimento ele só acontece na matriz do coração humano quando é exposta a palavra de Deus e essa selada, chancelada pelo Espírito Santo. De nenhuma outra forma é possível se achegar ao arrependimento. E sem arrependimento, Cristo não vem para a sua vida. Né? Então, de repente virá ao seu templo o Senhor. Ao templo com T minúsculo, perceba aí na sua Bíblia. O que significa esse templo com T minúsculo? Não era o templo de Israel, mas era o templo da vida de João Batista. Né? É Jesus que chega até ele, é Jesus que vem até ele, trazendo aqui uma ideia muito interessante. Não é você quem vai para Jesus. Não é você que o escolhe, é Ele quem vem para você. Ele nos amou primeiro, Ele te escolhe primeiro. João estava lá batizando e pregando arrependimento no Rio Jordão, eis que surge Jesus, a quem ele se referia que não era digno de desatar os nós de sua sandália, a fivela de sua sandália. E quando João o avista, ele o reconhece, não só por ser seu primo, mas por sua identificação espiritual com Jesus. E ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma frase extraordinária de um efeito profundo na nossa alma, no nosso coração, pelo menos deveria ter. Então, Jesus vem até ele, né? No templo dele, no lugar onde ele estava. Isso quer dizer que Jesus vem até o seu templo, até a sua vida, até a sua história, né? Esse é aquele que nós desejamos. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Só que, como eu disse aqui, lembra? Às vezes a gente cria expectativas na vida. Só que nem sempre as expectativas do que a gente acha de Deus, ela é exatamente o que é de Deus. A história do povo de Deus ela é marcada por expectativas equivocadas. Até hoje nós somos peritos em expectativas equivocadas. Nós somos construtores de expectativas equivocadas. Nós somos incorrigíveis em sermos esperadores de coisas que não vão acontecer. Sabe por quê? Porque nós criamos expectativas a partir da nossa própria vontade e não da realidade. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Se criar expectativas a partir do que você quer e não a partir daquilo que é, daquilo que existe. Às vezes as pessoas ficam dizendo: eu vou para a igreja, eu vou me tornar cristão, eu vou me batizar e a minha vida vai mudar, agora vai tudo andar para frente. Sabe o que eu mais ouço como pastor? Pessoas que se batizaram e depois que batizaram a vida ficou muito mais difícil. É lógico. Antes tudo era certo para você. Agora você tem vários conceitos, vários princípios que vão nortear a sua vida e você não está acostumado a andar com esses cabrestos, que na verdade não são, né?
cabresto é o que o mundo coloca na gente. E aí você, de repente, acha que é difícil caminhar. Então, de repente, na descrição de Malaquias aqui, está tudo muito legal, o João vem, prega a mensagem do arrependimento, então aquele a quem nós desejamos, aquele a quem nós ansiamos, aqueles a quem nós buscamos, o anjo da aliança, né? Olha a ideia de expectativa aqui, aquele a quem vós desejais, desejaram. Mas o verso 2 diz assim, mas quem suportará subsistir quando ele aparecer? Olha, isso aqui é contraproducente, essa ideia aqui. Como assim contraproducente? Nós temos uma antítese, um paradoxo que eu quero tanto uma coisa, mas quando ela chega eu não posso suportar. Por quê? Porque muitas vezes se cria uma expectativa errada de Cristo. Se cria uma expectativa romântica de Jesus. E se nós formos olhar para a Bíblia, que é a fonte de revelação matricial de Jesus, ele não é tão gente boa quanto você possa imaginar. Ele não é tão legalzinho quanto você possa imaginar. Ele não trata com algumas questões da alma humana com tanta tranquilidade como algumas pessoas imaginam. Ele entrou no templo e chicoteou e jogou todas as mesas fora. Ele foi extremamente duro com os fariseus. Ele foi extremamente implacável com os hipócritas, usando até mesmo de ironias peirásticas para poder combater a hipocrisia daquela sociedade. Ele se silenciou diante de algumas figuras da Bíblia, como de Pilatos, Herodes, Caifás e Anás. Silenciou. Não deu palavra para eles. Repreendeu Pedro duramente quando ele precisou ser repreendido. Usou de uma tranquilidade misturada com quase uma ironia quando molhou o pão e deu para Judas, sabendo que ele o trairia. O colocou dentro de uma terrível condição, a ponto desse homem não suportar e tirar sua própria vida. Eu acho que se Jesus chegasse nas nossas igrejas hoje, ele seria uma pedra no sapato de muitas pessoas. Ele iria apontar para pecados meus e ia tratar coisas na minha vida que eu não me sentiria confortável. E estar confortável é um padrão para ser crente hoje. Estar confortável e viver confortável é uma condição sine qua non para você ser cristão nos nossos dias. Porque ninguém quer fazer sacrifício. Ninguém quer pagar o preço. Por isso que a palavra de Deus diz, mas quem suportará o dia que ele surgir? Porque ele é como fogo do ourives. Ele é como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata e purificará os filhos de Levi. Eu encerro aqui a minha mensagem. Sabe o que é purificar o ouro? O ouro, quando ele é extraído da terra, ele não vem com o seu valor precioso ao qual você compra ele lá em Dubai, aonde você quiser ir. Aquela pedra, para ela alcançar o seu status e o seu valor, ela precisa ser purificada. E a purificação do ouro consiste em nada mais, nada menos do que botar fogo nele até ele derreter, até ele perder as suas propriedades rígidas, as suas propriedades de forma, as suas propriedades de estrutura. É desestruturar o ouro, reformatá-lo dentro do padrão que se quer. É isso que acontece. Da mesma forma com a prata. Então, se você quer ser valioso para Deus, se você quer ser usado por Deus, você tem que suportar o fogo dele, querido. E não é fácil, não é agradável, não é confortável. E ele não vai purificar qualquer um, ele vai purificar os filhos de Levi. Aqui ele não se refere a outra tribo, mas a tribo de Levi é a tribo dos adoradores. E aqueles que adoram o Pai Espírito em verdade, não são aqueles que vão para as igrejas e só cantam e choram, né? E tem aí os seus momentos, né, psicodélicos dentro da religião. Ser um verdadeiro adorador não é só cantar, chorar e ter esses momentos psicodélicos.
mas é fazer a vontade dele. E para fazer a vontade dele, precisa conhecer a vontade dele. Porque um jumento, ele só vai para onde o seu Senhor o manda. Um jumento, se ele for andar por vontade própria, ele vai fazer bagunça. Tem muito jumento querendo ir por seu próprio caminho, fazer o seu próprio caminho, negligenciando a vontade de seu Senhor, seu mestre. E esse é um grande desafio que nós temos na religião hoje. Muita gente querendo fazer a vontade de Deus sem sequer conhecer a vontade de Deus. Ele vai purificar os filhos de Levi, os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. Querido, essa é uma mensagem oportuna, não é? Essa é uma mensagem boa para os nossos dias. Eu espero que ela tenha sido boa para você. Eu espero que ela te faça refletir. Eu espero que essa série dos profetas menores tenha sido muito boa para você. Assim nós fechamos o livro de Malaquias, assim fechamos o Antigo Testamento, fechamos os profetas menores, né? E venham outras séries para abençoar a nossa vida aqui no programa Graça e Paz. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Até a próxima. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.